Ok, então, pessoal. Então, nós vamos, na aula passada, a gente falou um pouco sobre modelagem, né? Problemas de programação linear. Depois a gente entrou no tópico de como a gente resolve e entende o problema de solução utilizando método de solução gráfica com duas variáveis. Então, a gente viu que a gente pega aquelas restrições, né? Verifica como é que essas restrições estão posicionadas no sistema cartesiano, plano cartesiano, para onde que ela é verdadeira, para onde que ela não é, delimita o escopo de viabilidade da solução, e aí a gente consegue ver qual que é a região de viabilidade. Tá? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre noções de espaço vetorial, porque muito que a gente vai falar aqui vai ser a base para a gente entender os algoritmos que são usados para resolver os problemas que a gente está modelando. Então a gente modelou alguns problemas, viu como é que a gente faz essa modelagem, identificando as variáveis que fazem parte do problema, né? Como é que a gente encontra a função objetivo e como é que a gente estrutura matematicamente as restrições do problema, ok? Bom, então o que a gente vai ver hoje? A primeira coisa que a gente queria falar com vocês é sobre os conjuntos, né? Então a gente tem, por exemplo, no conjunto dos números reais, né? A gente tem o R2 aí, conjunto dos pares ordenados de números reais. Então, por exemplo, quando você tem lá 3 no X e 5 no Y, é um ponto, né, que a gente está chamando aqui, na verdade, é um vetor, né? Então, o R2 contém um conjunto de todos os pares ordenados de números reais. Esses aqui são exemplos deles. Então, todas as possibilidades de pontos que você coloca no R2 ali são pares ordenados, e o conjunto de todos os pares ordenados formam o R2, que a gente chama, né? O R3, quando a gente tem 3 dimensões, então o R3 compreende o conjunto das ternas ordenadas de todos os números reais. Então, essa aqui é um exemplo de uma terna, né, que representa um vetor no R3. E aí a gente tem um conjunto das n truplas ordenadas de números reais, né? x1, x2, x3 até xn. Então, quando a gente está no Rn, você vai ter, então, n-nuplas ordenadas de números reais dessa forma aqui, ok? Então, aqui, quando a gente tem o R1, né, tem um conjunto dos números reais, então esse cara aqui é um vetor no R1, certo? Esse cara aqui, ó, é um vetor no R2, então ele é representado assim, ou então você pode ver também entre parênteses o 3 e o 2 embaixo. É comum também essa notação, principalmente aqui nesses problemas que a gente vai trabalhar. Bom, então a gente vai ver aqui agora o conceito de espaço vetorial, né? Então, cada um desses conjuntos munido das duas operações que são de adição e multiplicação compõe uma estrutura matemática que a gente chama de espaço vetorial. Então, o espaço vetorial ele é composto aí de operações matemáticas, né? Essas duas operações matemáticas, quando elas são aplicadas em vetores, ok? Então, eu tenho aqui, por exemplo, como é que é essa operação de adição? Se eu tenho aqui um vetor x1, x2 até xn, mais outro vetor, né, no Rn aqui, y1 mais y2 Rn, então, como é que é a soma desses dois vetores aqui? Eu faço a soma desses dois vetores, fazendo x1 mais y1, é o primeiro elemento aqui, x2 mais y2, segundo elemento, e vou fazendo a soma dos elementos correspondentes aí, bem tranquilo. A multiplicação de uma n-nupla, né, que é um vetor no Rn, por exemplo, por um número real k. Então, para todo k pertencente ao conjunto dos reais, k multiplicado por um vetor aqui no Rn, o que é? É o k, é a propriedade que a gente já viu na matemática lá, né? Você faz o k vezes x1, depois k vezes x2 e k vezes xn aí. Então, quando a gente realiza essas duas operações aí, essas duas operações são as operações válidas, né, para compor essa estrutura matemática que a gente chama de espaço vetorial. Então, o nosso espaço vetorial é composto dessas duas operações sobre os vetores aí que estão no espaço, ok? Então, a gente está vendo aqui a operação de adição, exemplo, né? Aqui ficou 3 e 4, o vetor 3 e 4, que está no R2, mais o vetor 2, 5, que está no R2 também, então fica 3 mais 2, que é 5, e depois 4 mais 5, tá aqui, é igual a 9. Tá? E a multiplicação de 5 multiplicado por esse vetor 1, 4 e menos 3, é o 5 vezes 1, primeiro elemento, 5 vezes o 4, segundo elemento, e o 5 vezes o menos 3, terceiro elemento. Ok? Bom, tem um conceito, vocês vão ouvir muito falar desse conceito aí, né, o conceito de combinação linear. Então, a gente pega um
grupo de vetores de um espaço, a gente pode multiplicar cada um deles por um número qualquer. Você pode fazer essas duas operações, né? Então, eu pego vetores, multiplico pelo número qualquer e depois somo os resultados. São as operações válidas, né? Então, o vetor 9 e 32, por exemplo, aqui, a gente pode falar que ele é uma combinação linear desses dois vetores. Por que a gente pode falar isso? Porque eu só posso falar isso se existir números que multiplicado por... Se eu pegar um número x1 aqui, multiplicar por esse vetor 1 e 4, depois pegar um número x2, que é um k qualquer, multiplicar por 2 e 4, e isso for igual a esse vetor aqui, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu consegui encontrar um vetor 9 e 32 fazendo uma combinação linear, combinação de operações matemáticas que são cabíveis aqui no espaço vetorial, de tal forma que esse número pode ser encontrado através dessa operação matemática. Claro? Então, quando a gente faz isso, a gente monta um sistema de equações. O que vai ficar aqui? Ó? Se eu multiplicar aqui, vai ficar 1x1 mais 2x2 tem que ser igual a 9. Certo? Então, tá aqui essa primeira parte do meu sistema aqui. Ó. E o 4x1, ó, x1 vezes 4, 4x1 mais 4x2 tem que ser igual a 32, que é essa segunda parte aqui. Ok? Então, é dessa forma que a gente consegue montar o nosso sistema aí. Depois a gente resolve esse sistema. Então, olha aqui, como é que a gente faz? Vamos mostrar aí que o vetor 11 e 18 pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores 3, 4 e 1 e 2. Então, eu vou pegar o vetor 3, 4, 1 e 2 e vou multiplicar eles por x1 e x2, certo? Então, quando eu multiplico 3 vezes x1 mais 1 vezes x2, tem que ser igual a quanto? A 11, que é esse primeiro elemento. Tá claro isso para vocês? Quando eu multiplico 4x1 mais 2x2, tem que ser igual a 18, né? Então, se eu pegar agora aqui, eu quero sumir com uma das variáveis aqui, porque eu tenho duas equações e duas variáveis, né? Então, vamos tentar eliminar uma variável. O que a gente faz? A gente multiplica a primeira aqui por menos 4, né? A primeira linha aqui por menos 4, e a segunda linha toda eu vou multiplicar por 3. Então, se eu multiplicar a primeira linha aqui por menos 4, vai ficar 3 vezes menos 4, menos 12. 1 vezes menos 4 vai dar menos 4. E 11 vezes menos 4 dá menos 44, certo? Vou multiplicar essa segunda linha por 3. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso aplicar essas operações de multiplicação, lembra? É uma operação válida que a gente pode fazer o uso dela aqui. Então, 4 multiplicado por 3 dá 12. 2 multiplicado por 3 dá 6. 18 multiplicado por 3, 54. Então, aqui vai zerar aqui, né? Menos, vou somar agora a primeira equação com a segunda, né? Então, menos 12x1 mais 12 dá 0. Menos 4x2 mais 2x2 dá 2x2. E menos 44 mais 54 dá 10. Então, passando 2 dividindo x2 é igual a 5. Se eu substituir x2 na primeira equação lá, ó, vai ficar 3x1 mais 1 vezes o x2, que é 5. Então, vai ficar 3x1 mais 5 igual a 11. E aí, quando eu isolo aqui, eu vou chegar a encontrar um x1 igual a 2. O que significa? Eu encontrei valores para x1 e x2, tal que x1 multiplicado por esse vetor mais x2 multiplicado por esse vetor é igual a esse vetor. Então, o vetor 11 e 11, como eu encontrei valores para x1 e x2, valores reais, o vetor 11 e 18 é uma combinação linear desses dois vetores aqui, tá? Então, se a gente encontra então, esses valores de x1 e x2, a gente consegue provar que o vetor 11 e 11 é uma combinação linear dos vetores 3, 4, 1 e 2. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí? Ok. Bom, outro exemplo aqui, né? Posso que o vetor 3, 4 não pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores 1 e 2 e 4 e 8. Então, o que a gente faz? Será que existe um valor x1 que eu multiplico esse aqui mais um x2 que multiplica esse aqui que seja igual a 3 e 4? Então, é isso que a gente fez, né? Quando eu multiplico x1 aqui, multiplicado por, tá vendo? x1 vezes isso aqui, então dá 1x1 mais 4x1, primeiro elemento, tem que ser igual ao primeiro elemento aqui, que é o 3.
Então, 1x1 mais 4x2 tem que ser igual a 3. 2x1 mais 8x2 tem que ser igual a 4. Certo? Então, o que eu faço? Multiplico essa primeira linha aqui por menos 2. Tá claro por que eu estou multiplicando aqui? Você pode encontrar a melhor forma para você, né? Então, multiplica a primeira linha por menos 2 e soma com a segunda linha aí. Né? A segunda linha eu mantenho. Se eu multiplicar ela toda por menos 2 aqui, aqui vai dar menos 2x1, aí eu vou conseguir zerar e sumir com x1. Vai ficar só 4, vai ficar 8x2 e vai ficar menos 8x2 x2. Então, quando eu aplico isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou encontrar 0x2 é igual a menos 2. Então, isso aqui é uma equação inconsistente. Né? Não tem como. Todo número multiplicado por 0 é 0. Então, aqui vai dar 0, ele está falando que 0 é igual a menos 2. Então, portanto, a gente chegou num sistema que não tem solução. Como o sistema não tem solução, eu não consegui encontrar valores de x1 e x2 que satisfizessem esse problema aqui. Então, 3 e 4 não pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores 1 e 2 e 4 e 8. Tudo bem, pessoal? Mais alguém chegou aqui? Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Não? São fera. Bom, vamos lá então. Deixa eu voltar aqui. Ok. Então, a gente viu o conceito aqui de combinação linear, né? Que é um conceito muito importante para a gente saber o que é quando é que um vetor é combinação linear e quando ele não é uma combinação linear. Então, a gente vai ver agora o conceito chamado de base do espaço vetorial. Né? Então, o que ele está falando aqui? Ó? Se um vetor não pode ser escrito como uma combinação linear, igual aquele exemplo que a gente falou ali, de um grupo de vetores, dizemos que ele é linearmente independente dos vetores, ou seja, não tem independência nenhuma daquele vetor. Né? Ou seja, esse vetor aqui, 3 e 4, ele é linearmente independente desses dois vetores aqui. Então, esses dois vetores não não têm um vínculo de dependência com o vetor 3 e 4. Ok? Então, o que é o conceito de base vetorial? Base vetorial é a base do espaço Rn, é o conjunto de n vetores do Rn linearmente independentes. Então, o R2, por exemplo, ele tem uma base geradora do R2. Qual que é a base geradora do R2? Vão ser dois vetores do R2. Então, se você pegar dois vetores quaisquer do R2, você consegue, se eles forem linearmente independentes, usando os dois e fazendo operações de adição e multiplicação, você consegue encontrar todos os outros vetores do R2. Certo? Por quê? Porque você tem dois vetores que são linearmente independentes. Com dois vetores linearmente independentes do R2, você consegue calcular todos os outros vetores do R2. Tá? Então, olha só. 3 e 2 e 6 e 4. Né? O vetor 10 e 5 é uma combinação linear? Então, se a gente pegar aqui, né, x1 multiplicado por 3 e 2 e x2 por 6 e 4, igualar isso aqui, a gente vai ter um sistema de equação. Tá vendo aqui? Vai ficar 3x1 mais 6x2 igual a 10. Depois vai ficar x1 vezes x2 vezes 2, 2x1. x2 vezes 4, 4x2 igual a 5. Então, multiplicando por menos 1,5 aqui, né? Essa linha aqui de baixo aqui, para a gente zerar o x1, a gente vai ter também um sistema que não é factível, né? Ou seja, da mesma forma que a gente viu, o sistema não tem solução, igual esse aqui, ó. Então, quando não tem solução, a gente está diante de solução a esses vetores. Vetores 3 e 4 aqui, o vetor 10 e 5 não pode ser expresso com uma combinação linear entre eles aí. Tá? Então, olha só, como é que eu sei, por exemplo, 6 e 4 é uma combinação linear de 3 e 2? Alguém sabe dizer por quê? Bom, seguindo a lógica aí, professor, se a gente tivesse mais um terceiro vetor, linear aí, a gente poderia comprovar, por exemplo, que 3 e 2 é um vetor independente, mas ele é linear ali com 6 e 4. Ou seja, eu consigo calcular 6 e 4 através do 3 e 2, vocês concordam? Concordo.
como é que eu posso fazer essa transformação, né? Encontrar 6 e 4 a partir de 3 e 2. Mandou no chat aí. Exatamente. A gente multiplica, então, por 2, né? 3 e 2 a gente pega exatamente, Guilherme. A gente pega o 3 e 2, multiplica por 2, então a gente vai encontrar aí o... Vou deixar o slide aqui. A gente vai encontrar o 6 e o 4 aí, tá? Então, olha só. A gente vai pensar agora qual é a solução básica de um sistema de equações lineares, né? Todos os elementos que são os vetores do conjunto da base, né? O que é a base, então? São dois vetores que eles não são linearmente dependentes. Ó, a gente viu aqui, ó, o 3 e o 2, e o 6 e o 4 são linearmente dependentes. Por quê? Porque eu consigo achar esse cara em função desse aqui. Então, eles são dependentes. Já esses caras aqui, eles não são linearmente dependentes. Certo? Então, os vetores que são linearmente independentes, ou seja, não são dependentes, eles podem construir uma base do meu subespaço aí, tá? Então, vamos lá. Todos os vetores do conjunto da base Rn serão representados por somente n vetores linearmente independentes. Então, a gente vai pegar aqui esse problema, por exemplo, né? Vetor 1, 2, multiplicado por x1, mais 3, 1, x2, mais 12, menos 1, x3, mais menos 1 e menos 2, x4, igual a 10 e 5. Então, observe aqui que esse vetor é de qual plano, gente? É do R, dos reais, do R2, do R3, do R4. Em qual espaço que a gente está trabalhando aqui? R2? R2, né? Lembra lá da primeira slide nosso? Olha aqui, ó. Então, no R2 a gente tem o par ordenado, certo? Então, a gente consegue perceber que a gente está trabalhando no R2. Se a gente está trabalhando no R2, nós precisamos de quantos vetores para definir a base do espaço do Rn? Ele está falando aqui que a base do espaço do Rn é o conjunto de quantos vetores? N vetores. Então, a base de um espaço aqui é o grau do espaço. Se eu estou no R2, eu preciso de dois vetores que sejam independentes para construir a base do meu espaço, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Como a gente tem 4 números aqui, ó, eu vou imaginar que vai ter 2 deles que vão ser a base. E os outros 2 eu vou zerar. Eu tenho 4 aqui, 4 vetores, tá vendo? Então, o que eu faço primeiro? Eu vou zerar x3 e x4. Tá vendo aqui? x3 e x4 eu vou zerar. Se eu zerar x3 e x4, o que vai acontecer com esse sistema que eu montei? Ele vai ficar só assim, ó, 1 e 2 x1 mais 3 e 1 x2 igual a 10 e 5. Certo? Que é justamente isso aqui, ó. Então, quando a gente resolve esse sistema aqui, do jeito que a gente resolveu lá atrás, a gente vai ver que x1 é igual a 1 e x2 é igual a 3. E o x3 e x4 a gente zerou eles aí. Certo? Então, a gente fala, então, que x3 e x4 ficou de fora da base geradora desse espaço e x1 e x2 virou base geradora. Então, eu falo que x1 e x2 está na base e x3 e x4 está fora da base geradora. Certo? Bom, resolvendo esse sistema, o que a gente tem? Né? Lembra lá? Estou resolvendo isso aqui, né? Para chegar nessa solução que a gente viu aqui, ó, a partir dessa equação, né, desenvolvendo, a gente chega naqueles valores para x1, x2, x3, x4. Então, uma solução básica, né, essa aqui é uma forma da gente obter uma solução básica. O que significa uma solução básica? É a melhor solução do meu problema? Não, é uma solução do meu problema. Não significa que ela é a melhor solução do problema. Tá claro? A gente tem que analisar depois as restrições, né, a função objetivo, para a gente poder avaliar aí qual a melhor solução. Mas essa é uma solução básica do meu problema. Tá ok? Bom, então, outra solução que a gente poderia fazer é a gente igualar x1 igual a 0 e x3 igual a 0. Está brincando aqui, né? A gente volta no problema inicial aqui, e a gente fala assim, não, como é no R2, eu preciso de 2 caras na base. Então, vou zerar 2 vetores aqui. Então, ele está falando que vai zerar agora x1 e vai gerar
x3. Quem que vai ficar? Vai ficar esse vetor aqui, ó, 3 e 1 vezes x2 e menos 1 e menos 2 vezes x4. Então, esse problema que está, ó, 3x2 menos 1x4 igual a 10 e 1x2 mais 2x4 igual a 5. Então, ele desenvolvendo aqui, multiplicou a segunda equação por menos 3, ele vai encontrar essa função 0x2, calcula x4, x4 dá 5 sobre 7, depois ele substitui x4 aqui e a calcula x2 vai ser igual a 75 sobre 21. Então, outra solução básica seria essa solução aqui. Seu 0 para x1, né, porque está fora da base, x3 também está fora da base, está com 0, e o x2 seria 75 sobre 21, e x4 seria aqui 5 sobre 7. Tá ok? Então, essa seria. Então, você pode, então, ficar brincando de alterar quem está na base e quem não está. Então, quando a gente está trabalhando com problema de programação linear, né, por exemplo, com duas variáveis de decisão, imagine que você tem a função para você otimizar, né, imagine que a gente quer maximizar o lucro, onde Z está representando o lucro da sua empresa. E aí você modelou isso falando que você queria saber a quantidade de produtos que você produzir, por exemplo, bola, e x2 seria a quantidade de bicicleta que você ia produzir, certo? Então, cada bola que você ganha 2, e cada bicicleta que você ganha 3 de lucro. E aí ele apresentou algumas restrições que você identificou na modelagem do problema, que a gente viu na primeira aula aqui, certo? Deu essas restrições aqui, x1 mais 2 menor ou igual a 20, e 2x1 mais x2 menor ou igual a 10. Bom, e as restrições de não negatividade, x1 e x2 tem que ser positivos, certo? Depois que a gente desenvolve isso, o que a gente faz? A gente pode construir, então, a região de soluções do modelo, né? Pega as restrições, lembra que a gente viu na última aula? Você verifica onde tem factibilidade, né? Uma restrição está para cá, está para a direita, para a esquerda, passa outra restrição, qual que é a área de intersecção comum, né? Que aí você consegue visualmente, quando é para duas variáveis de decisão, você consegue visualmente enxergar geometricamente onde está a solução do seu problema ali. Tá ok? Bom, e segundo, a gente transforma um sistema de inequações, tá vendo inequação aqui? Num sistema de equações com variáveis não negativas. Né? Então, olha só, se x1 mais 5x2 é menor ou igual a 20, o que eu faço aqui para ficar igual? Eu adiciono uma variável aqui, ó, mas está faltando alguma coisa para ser igual, vocês concordam? Essa coisa que eu vou colocar, ela tem que ser maior ou igual a 0. Então, eu acrescento uma variável aqui, ó, nesse caso uma variável de folga, e acrescento outra variável aqui. Então, o que ele está falando para a gente, né, a gente construiu aqui um conjunto de regiões factíveis, está vendo aqui? Ele pegou as restrições, desenvolveu graficamente aqui, ó, né, x1 mais 5x2 igual a 20, substituiu 0 aqui e encontrou os pontos 0 e 4 e 0 e 20. Desculpe, 20 e 0, né? 0 e 4 está aqui, esse ponto, e depois 20 e 0 aqui. Ó. Então, essa reta representa aquela primeira restrição minha aqui, ó, essa restrição. É essa reta minha aqui, tá? Para baixo, por que ela está para baixo? Por que ela é viável para baixo aqui, ó? E aqui no primeiro quadrante? Porque x1 tem que ser positivo, x2 também, então está para cá, tá nesse triângulo aqui, né, a factibilidade dela. Por quê? Porque o ponto 0, 0, se jogar 0 aqui e 0 no x2, vai dar 0, né? 0 é menor ou igual a 20? Então significa que está para baixo aqui, certo? Depois faça a mesma coisa para a segunda restrição, que é essa aqui, 2x1 mais x2 menor ou igual a 10. Ele encontra essa restrição aqui, e ele verifica que ela está para a esquerda aqui, ó. Então, fazendo a intersecção, vai dar esse polígono aqui, tá? A, B, D, C. Tá um pouquinho cinza, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Ok? Então, essa é a primeira parte do problema aí, onde você encontra graficamente qual é a região de factibilidade, tá? Depois, o que a gente faz? A gente transforma, então, essas inequações em equações. Como é que a gente faz isso? Então, para transformar o sistema com variáveis não negativas, introduziremos as variáveis de folga. Quando a minha restrição for menor ou igual a um L, nesse caso ela é menor ou igual
igual, tá vendo? x1 mais x2 é menor ou igual a uma constante que a gente está chamando de L. Então, o que a gente faz? A gente introduz uma variável chamada variável de folga, né? Está faltando alguma coisa. Então, eu vou pôr uma folga aqui. Ou então, se for maior ou igual aqui, ó, eu tenho que colocar alguma coisa aqui, que é a variável de acesso aí. Tá bom? Essas variáveis, utilizadas para transformar a equação em equação, vão ser multiplicadas por 1 menos 1, dependendo da equação, certificação de cá. Então, tá. Vamos ver na prática como é que funciona. x1 mais 5x2 é menor ou igual a 20. Então, o que eu faço? Eu vou colocar um cara aqui, ó, mais alguma coisa. Vai ficar x1 mais 5x2 mais xf1 é igual a 20. Certo? Ó, x1 mais 5x2 mais xf1 é igual a 20. Tudo bem, pessoal? Aqui está aqui, ó, 2x1 mais x2 é menor ou igual a 10. Então, eu coloco aqui uma variável, segunda variável de folga, xf2. Então, vai ficar 2x1 mais x2 mais xf2. Agora, eu acabei com a inequação e virou equação. É igual a 10. Bom, então está aqui como que ficou as minhas restrições aqui depois que eu transformei a inequação em equação. Tá? Então, ficou x1 mais x2 mais xf1 igual a 20. 2x1 mais x2 mais xf2 é igual a 10. Observe se você pegar aqui, ó, os vetores, quanto está valendo x1 aqui, ó? 1. 1, x1 e aqui 2x1, tá vendo? Então tem 1 e 2 que multiplica x1. Quanto eu tenho x2 na primeira linha? 5. E na segunda linha? 1. Então ficou 5 e 1 aqui. Quanto eu tenho xf1 na primeira linha? 1. Quanto eu tenho xf1 na segunda linha? 0. Não tem nada, então 0. Então, para xf1 ficou 1 e 0. Ok? Tá? xf2, quanto que eu tenho xf2 na primeira linha? 0. Quanto que eu tenho xf1, coeficiente xf2 na segunda linha? 1. Tudo bem? Igual a 20 e 10 aqui nesse cara. Então, esse aqui é o meu sistema. Esse é o meu sistema. E lá em cima, na função objetivo, quanto que vale xf1 e xf2? 0 e 0 também. Tá? Então, assim, essa variável é uma variável artificial que a gente introduz, né, só para a gente facilitar a nossa solução aí. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo até aqui? Tá bom. Beleza. Ok, então, esse sistema aqui é um sistema que eu tenho montado, né? Das minhas restrições. Então, eu vou tentar resolver esse sistema aqui, então. Olha só. Sabendo que os vetores que compõem o sistema pertencem ao R2, lembra que no R2, a base geradora do R2 é composta por 2 vetores. Então, a base vai ter que ter 2 vetores. Quantos que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4 vetores, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na base xf1 e xf2 e vou tirar x1 e x2. Vou fazer esse aqui 0 e 0. Eu vou cortar isso aqui e vou tentar resolver esse pedaço da equação aqui, ó. Tudo bem? Então, quando eu faço isso, de cara você já vê, ó, xf1 mais 0 xf2 é igual a 20. Né? Então, xf1 é o quê? 20 e xf2 é 10. Tudo bem? De cara a gente resolveu. Então, essa é uma solução viável do meu problema. Lembra que eu tinha traçado a região factível aqui? Ó? Quando eu traçava essa região de factibilidade, eu sabia que a minha solução estava aqui dentro desse polígono. E na aula passada eu falei para vocês que, como a gente viu, a melhor solução ela vai ser um dos vértices desse polígono. Tá? Então, quando você tira dois vetores da base, você tira da base e trabalha só com 2 vetores na base, você vai tentar encontrar uma solução. Tá? Nesse caso aqui, a gente encontrou a solução onde x1 é igual a 0 e x2 é 0. Então, a gente está encontrando esse ponto aqui, o vértice A. Ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu tinha colocado fora da base x1 e x2. Eu encontrei a solução. Agora eu vou mudar.
Em vez de eu tirar x1 e x2 fora da base, eu vou tirar outros fora da base. O que eu vou tirar? Vou tirar x1 e o xf1. Quando eu tiro x1 e xf1, eu vou ter esse sistema aqui, ó, para resolver. Quando eu resolvo esse sistema, o que eu vou encontrar? x2 igual a 4 e xf2 igual a 6. Se eu colocar 5, x2 mais 0, xf1 igual a 20. É isso? Aqui é xf2, tá? E depois x2 mais 1xf1 igual a 10. Ok? Desenvolvendo, o que a gente vai ter? x2 igual a 4. Tá aqui, ó, x2 igual a 4. E o x0 é 0. x1 é 0. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto que representa para a gente a solução B. Ou seja, a primeira vez a gente achou o A, e agora, quando eu mudei a base, quem estava na base, eu achei o ponto B. Tá? Vamos mudar agora. Agora eu tiro fora da base x1 e xf2. Quem fica na base? x2, xf2, xf1. Quando a gente desenvolve, a gente encontra x1, 0 e o x2, 10. Olha lá, x1, 0 e x2, 10 está lá em cima, aquele ponto lá. Ó. Pergunta, esse ponto é viável? Não. Não, por que ele não é viável? Porque ele tá fora da área factível. Quem falou, o Guilherme? Uhum. O Guilherme, você não vai não, Guilherme. O pessoal não tá falando nada. Ué, então porque tá fora da área factível, então. Olá, pessoal. Aí. Isso, tudo bem. Então, olha só, esse cara aí, ó, como é que a gente consegue mostrar que ele é inviável, que está fora da área factível? Por aqui, ó. Tá vendo o meu modelo aí? Então, se a gente olhar as restrições, né, ele está violando a restrição. Qual a restrição que ele está violando, pessoal? Eu tenho a restrição 1 e a restrição 2, tá vendo? Essa aqui é a restrição 2 e essa aqui é a restrição 1. Qual que é a restrição que ele está violando? Eu acho que é o próximo, né, que a gente está avaliando, professor, com o xf1 menos 30. Como é que é? Eu acho que o que a gente está avaliando, porque esse aí está dentro da condição, né? x2 igual a 4. Esse está ok, e esse? Isso, boa. Esse já não... A1 já não tá obedecendo. Então, a restrição 1, a restrição 2 está beleza, tá? Porque ele está em cima do 10 aqui, ó. Então, em cima e menor é beleza. Tá vendo aqui a restrição 2, ó? Ele continua sendo válido, ó. xf1 está positivo, xf2 está positivo, x1 e x2 está positivo. Só que aqui ele está violando quem? Restrição 1, ó. Por quê? Porque restrição 1 ele fala que tem que estar para baixo aqui, certo? Então, por isso que ele está fora aqui. Tudo bem? Então, é essa solução que a gente joga fora. Por quê? Porque a gente sabe que está violando a minha restrição. Vou rotacionar minha base. Vou achar outra base agora. Eu jogo x2 igual a 0 e xf1 0 também. Então, quando eu desenvolvo aqui, ó, quem é que eu vou chegar? Eu vou achar x1 igual a 5 e xf1 igual a 15. E x2 0 e xf2 0. Então, a solução vai dar x1 5 e x2 0. Só lembrando aqui, pessoal, xf1 e xf2 não aparecem aqui no gráfico, certo? Por quê? Porque são variáveis artificiais, né? Eu estou trabalhando no R2, então a variável que existe de fato é x1 e x2, tá? Então, aí eu tenho uma solução aqui, 0 para x2, né? Então, x2 está no 0 e x1 está no 5. Então, tem um ponto C aqui. Ponto válido? Ponto válido. Então, essa é uma solução boa. Jogo outra coisa na base. Agora, quem está na base é x1 e x2. Tá vendo? Coloquei xf1 e xf2 fora da base, coloquei x1 e x2 na base.
que eu cheguei? Achei x1 é 30 sobre 9, x2 30 sobre 9 também, que esse ponto D aqui também é viável. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou rodando, quando eu mudo a base, quem está na base, quem está fora da base, eu começo a achar os pontos, andar nos pontos extremos do meu poliedro. Vocês estão percebendo? Então você começa a passear nesse cara, ó. Vou mexer de novo, ó. Tem um ponto que ele dá lá no 20, ó. Esse aqui. Ó, tem um ponto aqui também, ó, que ele dá fora. Então, essa tabela aqui, ela resume pra gente o seguinte. Cada valor de cada variável, né? Então, a solução A, por exemplo, quando eu estou aqui no ponto A, ó, x1 vale quanto? 0 e x2 vale 0. Por isso que é o ponto A. xf1, 20, xf2, 0. É uma solução válida? É. Ela viola alguma restrição? Não. Quanto que daria o meu z? O z é 2x1 mais 3x2. Concorda? Então, o que ele vai pegar aqui? Ó? Vai ser 0. x1 e x2 é 0. Jogando aqui vai dar 0. Então, eu lucrei. Se eu estou querendo lucrar, o meu lucro foi de quanto? Foi de 0. Eu não fabriquei nem bola, nem bicicleta. Minha decisão foi não fabricar nenhum nem outro. Se eu venho para a solução B, o que eu tenho? Eu não vou fabricar nada de bola e 4 bicicletas. Então, nada de bola. 2 vezes 0, 0. Mais 3 vezes 4, 12. Foi melhor que a A, não foi a B? Então, por enquanto, se fosse decidir agora, eu decidi pelo B. Aí vem outra solução aqui, ó. Por que ela é inválida? Porque xf1 é menos 30. Observe que essa solução inválida é esse ponto aqui, ó. O que ele está violando? Está violando a restrição onde que xf1 é ativo. Qual a solução que é o xf1 entrou? Lembra aqui, pessoal? xf1 entrou na primeira restrição, que é essa restrição aqui, ó. Então, está violando aqui, ó, porque ele está colocando uma volta que ela não pode ser negativa, lembra? Olha aqui, ó, xf1 tem que ser maior ou igual a 0, da mesma forma que xf2. Então, quando a gente chega aqui, ó, esse cara aqui deu negativo, então, solução inválida. Por quê? Está violando a restrição de não negatividade. Mesma coisa acontece aqui, quando o x1 é 20 e o x2 é 0, que é esse ponto aqui, ó. Ele chega a considerar esse ponto aqui, mas ele vê que ele é infactível. Por quê? Aparece aqui menos 30 também. Certo? Tem o ponto C, que é esse ponto aqui, ó. x1 é 5, né? Então, 2 vezes 5 dá 10 de lucro. E depois tem o ponto D, ó. O que é esse ponto D? 30 sobre 9, 30 sobre 9, tá? Aproximadamente aqui quase 3, né? Então, 3 mais ou menos aqui, 3 com aqui. Então, quando você multiplica na equação aqui, você vai chegar com esse lucro de 16,666, ó, dízimo aí. Então, 16,67 aproximadamente. Então, você vê que essa parte onde está verde é a solução, é o ponto no meu poliedro, né, que não viola a restrição, que me dá um melhor retorno aí. Tudo bem, pessoal? Dúvidas, perguntas? Não? Professor, tem uma pergunta. Se a gente tivesse ali um problema de R3, a gente iria seguir por esse mesmo caminho de solução? Boa pergunta, Pedro. Deixa eu compartilhar aqui de novo ela aqui. Então, o que o Pedro está perguntando é o seguinte, né? Imagina que eu estou no R3. Então, qual que é a diferença do R3 para esse cara aqui? Estão vendo a tela aí? Sim. Então, o que eu teria aqui, ó... Eu teria aqui, ó, 1, 2, 3. Algum número aqui abaixo, aqui um outro número aqui abaixo, um vetor maior. Mesmo princípio, Pedro. Então, você vai desenvolver da mesma coisa aqui, você joga alguma variável na base,
Aí você vai ter um sistema aqui, né, com duas variáveis ou três variáveis aqui, né? No caso, teria x3 também, que você estaria no R3, né? E aí você desenvolveria também. Você só não pode ter mais variáveis do que equações, né? Então, por exemplo, se você tem duas equações e três variáveis, aí você não consegue resolver o problema, certo? Aí você tem que ter pelo menos o mesmo plano. Mas a ideia é a mesma aí, tá? Então, pessoal, na verdade, isso aqui, para que a gente está vendo isso aqui, né? Problema fundamental aqui e a técnica. Essa é uma técnica, essa dinâmica que vocês estão vendo aqui, é, na verdade, o princípio do funcionamento do método simplex. É um algoritmo que tenta resolver um problema de equações, de restrições, com uma certa função objetiva, para otimizar um resultado, né, de minimizar ou maximizar aí. Então, ele vai tentar caminhar nesses pontos extremos, fazendo essas inversões de base aí. Vocês estão entendendo? Então, é isso que ele vai fazer aí, ó. Que a gente mostrou aí, e esse aí é o quadro final que ele vai plotar para você poder calcular isso aí. Beleza? Beleza, mas ele consegue também, por exemplo, se for um problema que envolve mais restrições, tipo assim, muitas, digamos assim, sei lá, 10 restrições, ele também consegue, Certo. ele consegue achar, tipo, um valor que cumpra as restrições, ou talvez um valor que não cumpra todas, mas cumpra a maioria das restrições, como que funciona? Quem é o Pedro? Tá falando, Pedro? É o Dimitri que falou, o Marcos Dimitri. Quem perguntou aí? Marcos? Marcos Dimitri. Ei, Marcos. Então, boa pergunta essa pergunta sua aí, Marcos. Então é o seguinte, pessoal, se eu tiver 50 restrições, pode acontecer? Pode, geralmente tem, né? Os problemas reais geralmente tem muitas restrições. Às vezes você tem até que fechar o olho com restrição para você não ser muito restritivo, a tal ponto, por exemplo, se eu vier nesse problema aqui, ó, e colocar uma restrição que x2 tem que ser maior ou igual a 5. O que acontece? Vixe. Se eu colocar uma restrição que x2 tem que ser maior ou igual a 5, você concorda que eu vou traçar uma reta assim, ó? Sim, verdade. E só dela para cima que é verdade, que é viável? Você está entendendo? Uhum. Se eu fizer isso, eu coloco uma reta aqui, só daqui para cima que é verdade. Então, nada para baixo aqui daquele poliedro morreu, já não vale mais. E só daí para cima, ou seja, é um problema que não tem região factível. Então, assim, pode ter quantas restrições você quiser. 2 tem que ser maior ou igual a 3. Esse problema continua sendo viável? Maior ou igual a 3? Entendeu? Isso. De mostrar aqui, não tem? O que acontece com esse problema meu aqui? Você sabe, se eu falar assim, x2 vai ser maior ou igual a 3. É uma restrição nova que eu estou acrescentando ao problema. A área útil ali do poliedro ela vai ficar menor, né? Vai ficar mais restritiva. Vai ficar para onde, Pedro? Se o 3 está aqui mais ou menos x2, certo? Se eu traçar uma reta aqui de 3, ó, tem que ser daí para cima, dessa reta para cima. Ó. Vai ficar só esse pedacinho aqui, você concorda? Essa parte daqui para baixo morreu. Ó. Por quê? Porque você acrescentou uma nova restrição ao problema, que agora está falando que só é válido alguma solução que esteja nesse pedacinho aqui. Entendeu, Marcos? Entendi, sim. Quanto mais restrições, então, assim, você pode ter menor... quantas restrições você quiser. É assim, é uma frase que pode explicar bem assim, quanto mais restrições, mais restrito ele vai ser. É verdade. Pode ser, né? Pode ser que não seja, mas pode ser que sim, né? Por exemplo, se você colocar a restrição aqui, x2 tem que ser menor ou igual a 8, continua a mesma coisa, certo? Depois, x2 tem que ser menor ou igual a 7, não mudou nada. Continua com esse pedaço aqui, olha. x1 tem que ser menor ou igual a 10, mudou? Se eu falar que x1 tem que ser menor ou igual a 10,
10 está aqui, não tá, gente? X1 tem que ser menor, então tem que ser, você traça uma linha aqui, ó, onde X1 está para a esquerda. Então tem que ser verdade só para a esquerda. Então continua sendo só essa região por causa dessas outras restrições. Agora, se eu falo assim, X1, uma restrição nova que eu coloco aqui, X1 tem que ser maior ou igual a 3. O que acontece? Diminui a área. Diminui a área também. Diminui, ela vai ficar onde? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo esse corte aqui? Eu faço um corte em X3 aqui, X1 igual a 3, né? Vai ficar daqui para a direita, só esse pedaço aqui, ó. Vai ficar um bloco aqui mais ou menos. Certo? Na verdade, se colocar restrição 3 aí não tem solução mais, né? Porque 30/9 é maior que 3. Não, esse aqui não é restrição, viu? Não vai ter uma... Não vai... É uma solução. Uma solução ótima, né? Talvez a solução mudaria, ok. Isso. Mas a solução pode mudar. Pode ser que ela mude, pode ser que não sei. Porque nesse momento, quando você coloca X3 maior ou igual a 3, ó, Pedro, eu traço uma reta aqui, a partir desse momento nasceu um novo ponto extremo aqui, você concorda? Maior, eu entendi, menor igual. Foi mal. Isso. Então vai ter um ponto extremo aqui, ó. Vou ter que calcular ele. Talvez esse ponto extremo me dê um lucro melhor do que o dele deu. Provavelmente vai dar, né? Porque vai aumentar o valor de X2 aqui, ó. Então, se eu subir um pouco X2 aqui, meu lucro vai aumentar, tá? Então, esse conteúdo que nós estamos conversando aqui, ó, ele está presente aqui no capítulo 6 desse livro, tá? Vocês estão vendo o livro aí? Alô? Sim. Estamos vendo sim. Beleza, então acho que é o capítulo 6 do livro aí, fala assim sobre análise e sensibilidade, né? O que é análise? Já vou dar o capítulo 6 agora, a matéria já, porque já fica dada, né? Capítulo 6, deixa eu ver. Capítulo 8, desculpa. Análise e sensibilidade. O que é análise e sensibilidade? Análise e sensibilidade é você, depois que roda o algoritmo, a gente vai mostrar o algoritmo na próxima aula, o algoritmo simplex, mas você roda o seu algoritmo, ele vai te dar uma solução, vai te dar um quadro mais ou menos como esse aí, uma imagem do lado, por exemplo. Não vai dar a imagem porque provavelmente a gente vai resolver problemas que não está no R2, né? Então vai estar no R10, R100, R1000, então você não consegue ver visualmente como é que está o espaço de busca aí e aonde que é a região factível. A gente só acredita. Mas analiticamente a gente resolveu, ele vai plotar essas soluções aí. Aí o que ele vai fazer? As empresas de logística, por exemplo, departamento de venda, o cara que mexe com compra, com marketing, ele vai olhar para o quadro e falar assim, cara, e se a gente aumentasse um pouco o lucro, a função do lucro aqui, se ela mudasse, se a gente colocasse aqui 2,5x1, entendeu? Ou seja, quando eu vendo um x1, eu ganho, em vez de ganhar 2, se eu aumentar o lucro nosso, a gente conseguir melhorar o lucro nosso, a melhor decisão que a gente vai tomar é aqui no D? Ou isso pode mudar? Então, você tem que reavaliar, vocês estão entendendo? Você faz uma alteração no seu problema, né, no seu negócio, e vê o impacto disso. Tá claro isso para vocês? Então, você fica brincando, fazendo essas análises de sensibilidade, que chama, né? Então, é isso que a gente está fazendo. Se eu inserisse uma restrição nova aqui, e se a minha limitação de produto, né, se eu for fabricar, eu não tiver matéria-prima suficiente mês que vem, e se chegar muito, a gente pode abaixar o preço, melhorar, como é que ficaria? Então, essa análise de sensibilidade, geralmente ela é executada junto com os simuladores, né? Para que serve o simulador? É o capítulo 9, eu acho, do livro aqui. Os simuladores servem para simular essas possibilidades. Então, você põe para simular, você coloca as condições que você quer testar, e depois você analisa o que te deu o melhor resultado. Tá claro, pessoal? Então, simulação capítulo 9, depois vocês dão uma lida aí também. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Então, ó, na próxima semana, então, a gente vai resolver o algoritmo do simplex, tá? Que é o capítulo 4. Eu queria que vocês lessem todo o exercício aí, o conteúdo que fala sobre o método simplex, para a gente chegar e já poder calcular.
E eu queria também que vocês fizessem os exercícios da página 57. Tá? Então, a gente vai usar aqui um conceito de sala de aula invertida. Então, vocês vão ler o capítulo 4 e a gente vai falar e conversar aqui sobre ele, né, sobre o algoritmo do método simplex, como é que ele trabalha. Eu queria que vocês já resolvessem os exercícios da página 57 do livro aí. Ok, pessoal? Ok. Giovanni, tá entendendo aí, Giovanni? Você já pode fazer a correlação lá com o modelo lá, viu, Giovanni? Isso aí. Sim. O microfone estava desligado aqui. Beleza. Pesados, mais alguma pergunta, alguma dúvida aí? Quando o problema não for linear, tem como resolver algum método? Desculpa, Guilherme? Se o problema, por exemplo, não for linear, tem alguma maneira de Se ele contornar não for linear, isso? Ou tem. já é outra coisa? Não, é outra disciplina, Guilherme. Então, a gente chama programação linear porque são problemas lineares, né? Tanto a função objetivo quanto as restrições, elas são lineares. Mas, na prática, você sabe que talvez uma função minha, ela não é linear, né? Por exemplo, a função é quadrática, exponencial, né? Logaritmo, sei lá. Uma função objetiva. Então, quando isso acontece, você tem que lançar a mão de outra forma de solução, que são as técnicas não lineares para resolver. Aí já é outra área, outro tipo de abordagem para tentar resolver. Tá? Mas existe também, de repente pode até separar um dia para mostrar para vocês a ideia de como é que você resolve problemas de programação não linear. Tá bom? Beleza. Ok, pessoal. Então é isso aí. Façam leitura aí do capítulo aí. Se alguém tiver alguma dúvida, né? Implementar aí, pode me procurar aí para a gente tentar ajudar vocês aí. Tá joia? A gente encontra então na próxima aula. Um abraço para todos aí. Beleza. Professor, abraço. Valeu, Bruno. Falou.